Quando cheguei ao casamento do meu filho, eu não imaginava que aquele seria o dia em que ele deixaria de me reconhecer como mãe diante de estranhos. Não foi um atraso. Não foi um mal-entendido. Não foi confusão de horários. Ele estava lá, me esperando. Não para me receber, mas para me barrar. Parado na porta da igreja, com o corpo atravessado no caminho, como se eu fosse alguém perigosa, indesejada, inconveniente. Olhou nos meus olhos e eu não vi o menino que eu criei. Vi um homem vazio, endurecido, treinado para repetir palavras que não nasceram nele. Eu não te convidei, mãe. A família inteira decidiu que você já não faz mais parte de nós. Por favor, vá embora daqui. Essas palavras não entraram pelos ouvidos. Elas cortaram por dentro. Foi como se alguém tivesse apagado 40 anos de maternidade com uma única frase. Como se noites sem dormir, sacrifícios silenciosos, escolhas difíceis, tudo tivesse sido reduzido a nada ali, na porta de uma igreja enfeitada com flores brancas. Meu corpo inteiro reagiu antes da minha mente. O coração disparou, a respiração ficou curta, as mãos ficaram frias. Eu senti aquela sensação estranha de quando o chão parece desaparecer por um segundo, como se você estivesse caindo sem sair do lugar. Mas eu não caí. Eu permaneci de pé. E antes de continuar, deixa eu te perguntar algo importante. Se isso estivesse acontecendo com você agora, ali, na frente de todo mundo, o que você teria feito? Teria gritado? Teria implorado? Ou teria ido embora em silêncio como eu fiz? Escreve nos comentários o que você acha dessa história até aqui. E se você ainda não está inscrito no Afonso Story, se inscreve agora. Histórias assim não são comuns. Elas chegam quando você mais precisa entender alguma coisa sobre respeito, limites e dignidade. Enquanto ele falava, eu percebi algo que doeu mais do que as palavras. Ele não tremia. Ele não gaguejava. Ele não parecia em conflito. Aquilo não era uma explosão emocional. Era uma decisão tomada. Repetida. Ensaiada. Atrás dele, seguranças cruzavam os braços. Seguranças. Como se eu fosse uma ameaça. Como se ser mãe fosse sinônimo de perigo. As pessoas começavam a olhar. Cochichos surgiam. Cabeças se viravam. E ali, no meio daquele espetáculo constrangedor, eu entendi que eles esperavam algo de mim. Esperavam lágrimas. Esperavam escândalo. Esperavam que eu confirmasse a imagem que tinham construído. Eu não dei isso a eles. Eu sorri. Não um sorriso de alegria. Um sorriso de quem já entendeu o jogo. Eu olhei para o rosto do meu filho, respirei fundo e disse, com uma calma que nem eu sabia que ainda tinha: tudo bem, filho. Mas não esqueça de olhar o seu telefone. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum pedido. Nenhuma acusação. Virei as costas e fui embora. Cada passo que eu dava parecia pesado, mas eu mantive a postura. Cabeça erguida. Ombros retos. Não porque eu estava forte, mas porque eu me recusei a ser humilhada 2 vezes no mesmo dia. Dentro da minha bolsa, o celular vibrava. Vibrava como um aviso. Vibrava como um relógio invisível marcando o fim de algo que eles achavam que estava sob controle. Eu não olhei para trás. Não queria ver rostos curiosos. Não queria ver pena. Não queria confirmar a cena que tinham criado às minhas custas. Entrei no carro e pedi para ir embora. O motorista me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Não estava. Mas havia coisas que ele não precisava saber. Quando o carro começou a se afastar da igreja, senti uma única lágrima escorrer. Só uma. Não de fraqueza. De liberação. Porque naquele instante eu sabia que nada mais seria como antes. E se você está pensando que isso aconteceu de repente, deixa eu te dizer uma coisa. Não aconteceu. Aquilo foi apenas o último ato de algo que vinha sendo construído há muito tempo. Meu filho não deixou de ser meu filho naquele dia. Ele já vinha se afastando há meses. Primeiro foram as ligações mais curtas. Depois, as respostas atrasadas. Em seguida, os convites que nunca chegavam. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia alguém mais importante para agradar. Eu fui ficando de fora sem perceber. E quando percebi, já era invisível.
Datas importantes passaram sem uma mensagem. Domingos que sempre foram nossos simplesmente deixaram de existir. Descobri acontecimentos da vida dele pelas redes sociais, como se eu fosse uma estranha observando à distância. E o mais cruel não foi o silêncio. Foi a substituição. Outras vozes começaram a falar por ele. Outras decisões começaram a ser tomadas no lugar dele. Meu filho, que sempre teve opinião própria, começou a repetir frases que não combinavam com quem ele era. Eu sentia que algo estava errado, mas continuei esperando. Esperando que ele percebesse. Esperando que ele voltasse. Esperando que o amor fosse suficiente. Esperar foi o meu erro. Porque enquanto eu esperava, alguém reescrevia a realidade dentro da cabeça do meu próprio filho. Alguém o convencia de que eu era o problema. De que eu atrapalhava. De que eu precisava ser afastada. E ali, naquela porta de igreja, eu vi o resultado final desse processo. Se você já sentiu que foi sendo empurrado para fora da vida de alguém que ama, fica comigo. E se inscreve no Afonso Story. Porque histórias como essa não são sobre vingança. São sobre enxergar antes que seja tarde demais. Quando cheguei em casa, sentei no sofá em silêncio. O telefone continuava ali, quieto agora, como se estivesse esperando o momento certo. Eu sabia exatamente o que aconteceria quando ele olhasse a tela. Sabia porque aquela mensagem não tinha sido escrita por impulso. Ela tinha sido preparada com dor, com cuidado e com verdade. Eu não tinha gritado. Eu não tinha implorado. Eu não tinha feito cena. Mas eu tinha deixado algo impossível de ignorar. E naquele dia, enquanto eles achavam que tinham me expulsado de uma igreja, mal sabiam que estavam prestes a perder o controle da própria narrativa. Se você acha que essa história termina aqui, não termina. Se você acha que o pior já aconteceu, não aconteceu. E se você ainda não está inscrito no Afonso Story, se inscreve agora. Porque o que vem depois é exatamente o momento em que muita gente gostaria de ter sido avisada antes. As pessoas gostam de acreditar que rejeições assim acontecem de repente. Que um dia alguém acorda diferente e decide apagar você da própria vida. É mais confortável pensar assim. Dá a sensação de que foi um acidente. Um surto. Um momento mal calculado. Mas não foi. Nada do que aconteceu comigo foi repentino. Foi lento. Foi meticuloso. Foi planejado. Antes de me expulsar da igreja, meu filho já tinha me expulsado do cotidiano. E isso aconteceu em pequenas doses, quase imperceptíveis. Do tipo que a gente tolera. Do tipo que a gente explica para si mesma. Do tipo que a gente perdoa porque ama demais. Primeiro, as ligações começaram a mudar. Não acabaram. Ficaram diferentes. Curtas. Objetivas. Sem espaço para conversa. Sem tempo para perguntas. Ele sempre dizia que estava ocupado. Sempre. Ocupado demais para ouvir a própria mãe. Depois vieram as respostas atrasadas. Mensagens que eu enviava pela manhã e só eram respondidas à noite. Respostas secas. Frases prontas. Emojis no lugar de palavras. Como se o afeto estivesse sendo substituído por economia de esforço. Eu dizia a mim mesma que era fase. Trabalho. Vida adulta. Compromissos. Sempre existe uma justificativa confortável para quem não quer enxergar o começo do abandono. Em seguida, começaram os cancelamentos. Almoços de domingo desmarcados em cima da hora. Visitas adiadas indefinidamente. Datas que sempre foram sagradas simplesmente deixaram de existir. Eu ficava com a mesa posta, a comida pronta, o telefone na mão. Esperando. Esperar virou rotina. E enquanto eu esperava, outra coisa acontecia. Algo muito mais perigoso. Eu não estava apenas sendo deixada de lado. Eu estava sendo substituída. Outras vozes começaram a ocupar o espaço que antes era meu. Outras opiniões passaram a ter mais peso. Outras decisões passaram a ser tomadas sem mim, sobre mim. Meu filho começou a mudar o jeito de falar comigo. As palavras eram diferentes. O tom era diferente. Ele usava expressões que nunca tinha usado antes. Defendia ideias que nunca foram dele. Quando eu questionava algo, ele se irritava rápido,
como se estivesse repetindo uma defesa que já tinha ensaiado. Foi aí que eu percebi. Ele não estava apenas distante. Ele estava sendo conduzido. E se você já viveu algo parecido, se você já sentiu que alguém que ama começou a falar como se não fosse mais ele mesmo, fica comigo. Se inscreve no Afonso Story. Porque esse tipo de manipulação é silenciosa, mas deixa marcas profundas. O afastamento ficou mais evidente quando começaram a surgir eventos dos quais eu simplesmente não fazia parte. Descobri compromissos importantes da vida do meu filho pelas redes sociais. Fotos, sorrisos, celebrações. Tudo sem mim. Era como se eu tivesse sido retirada do enquadramento da vida dele. Como se minha presença tivesse se tornado inconveniente demais para aparecer em público. E o mais cruel é que ninguém me avisou. Ninguém teve coragem de dizer, você não faz mais parte. Eles apenas pararam de incluir, pararam de convidar, pararam de lembrar. Eu fui desaparecendo. Houve um momento específico em que isso ficou impossível de ignorar. Foi num domingo. Um daqueles domingos que sempre foram nossos. A comida esfriando na mesa. O telefone mudo. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Eu entendi ali que não era esquecimento. Era escolha. Escolha repetida. Escolha sustentada. Escolha reforçada todos os dias. E mesmo assim, eu continuei esperando. Esperando que ele percebesse. Esperando que ele sentisse falta. Esperando que o amor fosse suficiente para romper aquela barreira invisível que tinha se formado entre nós. Esperar foi o meu erro. Porque enquanto eu esperava, alguém estava trabalhando. Trabalhando para me transformar no problema. Trabalhando para me pintar como alguém invasiva, difícil, inconveniente. Alguém que precisava ser afastada para o bem de uma nova vida que estava sendo construída. Não foi um confronto direto. Foi desgaste. Foi repetição. Foi veneno em gotas pequenas. Se você acha que isso é exagero, se você acha que mãe sempre percebe tudo, deixa eu te dizer uma coisa. Amor também cega. Amor também faz a gente duvidar da própria intuição. E foi isso que fizeram comigo. Me ensinaram a duvidar de mim mesma. Quando eu perguntava algo, diziam que eu estava exagerando. Quando eu demonstrava incômodo, diziam que eu estava criando problemas. Quando eu sentia que algo estava errado, diziam que era coisa da minha cabeça. Até que um dia, eu parei de perguntar. Foi nessa fase que eu comecei a sentir raiva. Não aquela raiva explosiva. Aquela raiva fria. Silenciosa. A raiva que nasce quando você percebe que está sendo empurrada para fora da própria história. E aqui eu preciso dizer algo importante. Raiva não é sempre ruim. Às vezes, ela é o primeiro sinal de que algo precisa mudar. Se você sente isso agora, se sente que alguém está tentando te apagar aos poucos, se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente não ensina a gritar. A gente ensina a enxergar. A exclusão foi ficando mais descarada com o tempo. Grupos de família dos quais eu não fazia parte. Decisões tomadas sem meu conhecimento. Conversas importantes acontecendo sem mim. Eu descobria tudo por terceiros. Por comentários soltos. Por postagens descuidadas. Era humilhante. Era doloroso. Era revoltante. Mas o que mais me machucou não foi a exclusão em si. Foi perceber que meu filho aceitava isso. Ele não questionava. Ele não defendia. Ele não corrigia. Ele concordava. E isso doeu mais do que qualquer palavra dita na porta da igreja. Porque ali eu entendi que o afastamento não era apenas imposto. Ele era aceito. Houve uma noite em que eu sentei sozinha no escuro da sala, com o telefone na mão, esperando uma ligação que não vinha. E naquele silêncio pesado, algo dentro de mim mudou de lugar. Eu percebi que continuar esperando era colaborar com a minha própria exclusão. Eu percebi que implorar por espaço não cria respeito. Cria dependência. E eu me cansei de depender do amor de alguém que já tinha decidido não me oferecer mais. Foi nessa noite que eu parei de esperar. Não foi uma decisão barulhenta. Não houve discurso. Não houve lágrimas. Houve clareza. Houve frieza. Houve foco. Eu decidi que não pediria mais explicações. Eu decidi que não mendigaria mais atenção.
Eu decidi que precisava entender o que estava acontecendo por trás daquele afastamento tão calculado. E se você acha que esse é o ponto onde a história começa a mudar, você está certo. Mas também é o ponto onde ela fica muito mais perigosa. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque a partir daqui, a dor vira estratégia. E nem todo mundo está preparado para isso. Naquele momento, eu ainda não sabia o que estava sendo planejado. Eu ainda não sabia que o objetivo não era apenas me afastar emocionalmente. Era algo maior. Algo definitivo. Algo que envolvia controle, poder e dinheiro. Mas eu sentia. Sentia no jeito como meu nome era evitado. Sentia no desconforto quando eu aparecia. Sentia no silêncio que se instalava sempre que eu era mencionada. E aquela sensação no fundo do estômago não me enganou. Eles não queriam apenas que eu ficasse longe. Eles queriam que eu deixasse de existir como obstáculo. E foi isso que me levou ao próximo passo. O passo que separa mães que sofrem de mães que agem. Se você acha que já viu tudo até aqui, não viu. Se você acha que já entendeu tudo, não entendeu. E se você ainda não se inscreveu no Afonso Story, esse é o momento. Porque o que vem a seguir é exatamente onde a verdade começa a aparecer. Houve uma noite específica em que eu parei de esperar. Não foi depois de uma discussão. Não foi depois de um escândalo. Foi no silêncio. Eu estava sentada no sofá da sala, com as luzes apagadas, o telefone na mão e o som da casa vazia ecoando nos meus ouvidos. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação. Só aquele vazio pesado que vai se acumulando dentro da gente até virar algo difícil de carregar. Foi ali que eu entendi uma coisa que mudou tudo. Esperar não era mais um gesto de amor. Esperar tinha virado submissão. Eu percebi que enquanto eu esperava, outras decisões estavam sendo tomadas. Enquanto eu esperava, alguém estava me empurrando para fora. Enquanto eu esperava, alguém estava redesenhando a vida do meu filho sem mim. E o mais duro de aceitar foi entender que ele estava permitindo. Naquela noite, eu não chorei. Não gritei. Não liguei para ninguém. Eu apenas sentei ali e deixei a raiva subir. Não a raiva explosiva que faz a gente perder o controle. A raiva fria. Aquela que clareia a mente. Aquela que tira o véu da ingenuidade. Eu pensei em cada pequeno sinal que eu tinha ignorado. Cada desconforto que eu tinha engolido. Cada silêncio que eu tinha explicado para mim mesma. Tudo começou a fazer sentido de uma vez. Não era apenas afastamento. Era construção. Estavam construindo uma narrativa onde eu era o problema. Onde minha presença era inconveniente. Onde minha voz precisava ser calada para que outras vozes fossem obedecidas sem resistência. E ali eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu parei de me perguntar onde eu tinha errado. E comecei a me perguntar o que estava sendo escondido. Se você já chegou nesse ponto na vida, se já sentiu aquele clique interno que muda tudo, você sabe do que eu estou falando. E se inscreve no Afonso Story. Porque histórias assim não ensinam a atacar. Elas ensinam a enxergar. Eu comecei a observar em silêncio. Observei o jeito como meu nome era evitado. Observei como certas conversas paravam quando eu aparecia. Observei como decisões importantes eram tomadas sem sequer me consultar. E observei, principalmente, o medo disfarçado. Medo de perguntas simples. Medo de explicações diretas. Medo de transparência. Quando alguém age certo, não teme perguntas. Quando alguém age certo, não precisa isolar. Quando alguém age certo, não constrói muros emocionais. Foi aí que eu entendi que não estava lidando apenas com conflitos familiares. Estava lidando com manipulação. E manipulação sempre deixa rastros. Eu não confrontei ninguém. Eu não acusei ninguém. Eu não levantei suspeitas. Eu fiz algo muito mais eficaz. Eu comecei a juntar peças. Cada comentário atravessado. Cada justificativa mal explicada. Cada mudança de comportamento. Tudo começou a formar um desenho claro. Um desenho feio. Um desenho perigoso. Havia pressa. Havia urgência. Havia uma necessidade constante de acelerar decisões. Nada podia esperar. Nada podia amadurecer. Tudo precisava ser resolvido rápido.
E isso nunca é bom sinal. Pessoas que têm algo a esconder odeiam o tempo. Porque o tempo expõe incoerências. O tempo cria perguntas. O tempo dá espaço para reflexão. E alguém ali não queria que meu filho refletisse. Foi nessa fase que eu percebi algo ainda mais grave. Não estavam apenas me afastando emocionalmente. Estavam me enfraquecendo como referência, como apoio, como porto seguro. Porque enquanto eu estivesse ali, lúcida, presente, atenta, certas decisões não passariam tão fácil. E isso me colocou em alerta. Se você acha que manipulação acontece só com gritos e chantagens, está enganado. Às vezes ela acontece com sorrisos, com discursos bonitos, com frases sobre família e futuro. E é por isso que vale a pena acompanhar histórias como essa aqui no Afonso Story. Porque nem todo perigo vem com cara de vilão. Naquela noite, eu fiz algo que nunca pensei que faria. Eu procurei ajuda. Não para confrontar. Não para atacar. Mas para entender. Eu precisava de fatos. Eu precisava de clareza. Eu precisava saber se aquela sensação no fundo do meu estômago era paranoia ou aviso. E foi aí que eu descobri que avisos existem para serem ouvidos. Cada informação que surgiu não veio como um choque isolado. Veio como confirmação. Confirmação de que minha intuição não estava errada. Confirmação de que havia um padrão. Confirmação de que aquilo não era apenas conflito familiar. Era um jogo. Um jogo onde eu era vista como obstáculo. Um jogo onde meu filho era peça. Um jogo onde o prêmio não era amor. Era controle. E quanto mais eu entendia isso, mais uma coisa ficava clara. Se eu confrontasse meu filho diretamente, ele não acreditaria. Não porque fosse burro, mas porque estava emocionalmente preso. Quando alguém está sob manipulação, a verdade dita soa como ataque. E eu não podia me dar ao luxo de ser vista como a vilã da história que estavam escrevendo. Eu precisava de outra abordagem. Algo que não dependesse da minha palavra. Algo que não pudesse ser distorcido. Algo que se impusesse sozinho. E foi nesse momento que a dor deu lugar à estratégia. Não uma estratégia de vingança, mas de revelação. Porque a verdade não precisa gritar. Ela só precisa aparecer no momento certo. Se você está achando que isso tudo exige frieza demais para uma mãe, deixa eu te dizer algo. O amor verdadeiro não é cego. Ele aprende. Ele se adapta. Ele protege. E proteger, às vezes, exige silêncio. Eu passei dias sem agir, apenas observando, deixando que as pessoas se sentissem seguras demais, confiantes demais, relaxadas demais. Porque quem acredita que venceu baixa a guarda. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você está acompanhando essa história até aqui, fica comigo. E se inscreve no Afonso Story. Porque a parte mais delicada ainda não chegou. A parte em que uma escolha muda tudo. Naquela fase, eu já sabia que não poderia salvar meu filho com palavras. Palavras já tinham sido usadas contra mim. Eu precisava de algo que atravessasse o bloqueio emocional que tinham criado. Eu precisava que ele visse, que ouvisse, que sentisse o impacto por conta própria. E isso só funcionaria se acontecesse longe de mim. Sem a minha presença. Sem a minha interferência. Sem que pudessem me acusar de manipulação. O plano começou ali. Naquela noite silenciosa. Naquela decisão interna de não esperar mais. Eu não sabia quando. Eu não sabia exatamente como. Mas eu sabia uma coisa com absoluta certeza. A verdade encontraria o caminho. E quando encontrasse, não haveria como fingir que não viu. Se você acha que esse é o ponto sem volta, você está certo. E se você ainda não se inscreveu no Afonso Story, esse é o momento. Porque a partir daqui, cada passo foi calculado. Cada silêncio teve propósito. Cada escolha teve consequência. E quando tudo veio à tona, ninguém pôde dizer que não houve aviso. Houve um momento em que eu parei de chamar aquilo de conflito familiar. Porque conflitos têm ida e volta. Aquilo não tinha. O que estava acontecendo não era sobre amor, nem sobre adaptação, nem sobre fases da vida adulta. Era sobre controle. E quando eu entendi isso, tudo ganhou um contorno mais nítido e mais assustador.
Controle não grita. Controle organiza o ambiente. Controle escolhe quem entra e quem sai. Eu comecei a perceber como as decisões ao redor do meu filho eram sempre rápidas demais, sempre definitivas demais, sempre apresentadas como urgentes. Nada podia esperar. Nada podia ser discutido. Nada podia ser amadurecido. Sempre havia um motivo maior. Sempre havia uma justificativa moral. Sempre havia uma pressão disfarçada de necessidade. E isso me fez ligar os pontos. Quando alguém tem boas intenções, aceita tempo. Quando alguém tem boas intenções, aceita questionamentos. Quando alguém tem boas intenções, não isola. Mas ali, tudo era feito para acelerar e separar. Eu comecei a notar que qualquer tentativa minha de aproximação era imediatamente tratada como invasão. Qualquer pergunta virava crítica. Qualquer preocupação era rotulada como controle materno exagerado. Era uma inversão perfeita. Eu, que sempre fui apoio, virei ameaça. Eu, que sempre estive presente, virei incômodo. E o mais perturbador foi perceber como essa narrativa estava sendo aceita sem resistência. Meu filho não perguntava mais. Não ponderava. Não duvidava. Ele apenas seguia. Foi nesse ponto que a raiva deixou de ser emocional e passou a ser racional. Uma raiva que não pede explosão. Uma raiva que pede precisão. Porque quando você está lidando com controle, qualquer reação impulsiva é usada contra você. Se você grita, você confirma o rótulo de instável. Se você chora, você confirma o rótulo de fraca. Se você acusa, você confirma o rótulo de manipuladora. Eu não podia cometer esses erros. Então eu fiz algo que exige muito mais força do que gritar. Eu fiquei em silêncio. Um silêncio ativo. Um silêncio atento. Um silêncio que observa enquanto os outros se sentem seguros demais. E se você já esteve nessa posição, se já sentiu que precisava engolir a própria indignação para não perder o jogo, você entende exatamente o peso disso. Se inscreve no Afonso Story. Histórias assim não são comuns porque exigem paciência que pouca gente tem. Foi nesse período que eu percebi algo essencial. O afastamento não era apenas emocional. Era estratégico. Havia um esforço claro para reduzir minha influência, para enfraquecer minha imagem, para me tornar alguém que não deveria ser ouvida. E isso não acontece por acaso. Quando alguém quer tomar decisões grandes, decisões que envolvem patrimônio, poder ou futuro, a primeira coisa que faz é neutralizar quem pode questionar. Eu comecei a enxergar o desenho inteiro. Não era apenas me afastar. Era me tornar irrelevante. E isso me gelou por dentro. Porque eu entendi que, se eu não agisse com inteligência, poderia perder muito mais do que um relacionamento. Poderia perder autonomia. Poderia perder voz. Poderia perder controle sobre a minha própria vida. Foi aí que eu mudei de postura definitivamente. Eu parei de tentar ser compreendida. Passei a me preparar. Passei a registrar tudo mentalmente. Datas. Mudanças de comportamento. Contradições. Passei a observar o discurso e o efeito. O que era dito e o que realmente acontecia depois. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que havia um roteiro sendo seguido. Nada era espontâneo. Nada era casual. Nada era inocente. E o mais cruel de tudo é que o amor do meu filho estava sendo usado como ferramenta. Não como sentimento genuíno, mas como instrumento de obediência. Se você acha que isso é exagero, pensa comigo. Quando alguém te ama de verdade, quer te fortalecer. Quando alguém quer te controlar, quer te isolar. E ali, tudo apontava para isolamento. Eu comecei a aceitar menos convites. Não por orgulho, mas por estratégia. Eu precisava sair do radar. Precisava que acreditassem que eu tinha recuado, que eu tinha desistido, que eu estava conformada. Porque pessoas que se sentem vencedoras cometem erros. E eu precisava desses erros. Esse foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Porque por fora eu parecia calma, mas por dentro eu fervia. Cada injustiça engolida, cada silêncio forçado, cada afastamento doía como uma traição lenta. Mas eu aguentei. Aguentei porque entendi algo fundamental. Não é quem fala mais alto que vence.
É quem permanece lúcido até o fim. Se você está acompanhando essa história até aqui, continua comigo. E se inscreve no Afonso Story. Porque o que vem depois é exatamente o ponto em que a lucidez vira ação. Houve um dia em que eu tive certeza absoluta de que não se tratava mais apenas de conflito emocional. Foi quando percebi que estavam sendo tomadas decisões sem qualquer consideração por mim, decisões que afetavam diretamente a minha vida, como se eu não existisse. Ali, o limite foi ultrapassado. E quando limites são ultrapassados, não é mais sobre paciência. É sobre proteção. Eu entendi que, se eu não criasse uma forma de interromper aquele processo, ele avançaria até me esmagar completamente. E eu não estava disposta a ser apagada da minha própria história. Foi nesse momento que a pergunta mudou dentro de mim. Não era mais porque ele está fazendo isso comigo. Passou a ser o que eles ganham com isso. E essa pergunta muda tudo. Quando você segue o rastro do benefício, você encontra a verdade. Sempre. Eu comecei a ver o que estava em jogo. Pressa demais. Decisões definitivas demais. Uma urgência que não combinava com amor, mas combinava perfeitamente com interesse. E quando eu entendi isso, o medo apareceu. Não o medo paralisante. O medo lúcido. Aquele que te mantém acordada. Porque eu percebi que estava diante de algo que podia escalar. Algo que não respeitava laços. Algo que não teria limites se não fosse interrompido. E foi aí que eu tomei a decisão mais difícil até então. Eu não enfrentaria diretamente. Eu não denunciaria imediatamente. Eu não me explicaria. Eu esperaria o momento certo. Se você acha que isso exige sangue frio demais, você tem razão. Exige. Mas também exige amor verdadeiro. Aquele amor que protege mesmo quando é odiado por isso. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque o próximo capítulo é onde o jogo começa a virar de verdade. Naquele ponto, eu já não era apenas uma mãe ferida. Eu era uma mulher alerta. Uma mulher atenta. Uma mulher que tinha entendido que, às vezes, sobreviver exige agir no silêncio. E foi nesse silêncio que o plano começou a se formar. Não por vingança, mas por necessidade. Porque quando alguém tenta te apagar, a única resposta possível é garantir que a verdade apareça. No momento certo. Do jeito certo. E eu estava disposta a ir até o fim. Houve um instante específico em que algo se encaixou dentro de mim de forma definitiva. Não foi uma conversa. Não foi uma descoberta concreta. Foi uma sensação. Aquela sensação pesada de que o que estava acontecendo não era apenas sobre afastamento emocional, nem sobre controle psicológico do meu filho. Era sobre algo maior. Era sobre poder. E quando eu entendi isso, o medo mudou de forma. Ele deixou de ser um medo difuso e virou um medo lúcido. Aquele tipo de medo que não paralisa, mas obriga você a prestar atenção em cada detalhe. Até então, eu ainda me agarrava à ideia de que, no fundo, tudo girava em torno de conflitos familiares, de uma dinâmica emocional doentia, mas limitada. Mas naquele momento, caiu a última venda dos meus olhos. Eu percebi que o alvo não era só o meu filho. O alvo era tudo o que estava ao redor dele. E, inevitavelmente, tudo o que estava ligado a mim. Passei a revisitar mentalmente cada episódio recente com outro olhar. Não mais o olhar de mãe ferida, mas o olhar de alguém que tenta entender intenções. E foi assustador perceber como certos movimentos faziam sentido quando vistos por esse ângulo. A pressa constante. A necessidade de decisões definitivas. A intolerância a qualquer forma de questionamento. Tudo isso não combina com amor. Combina com urgência de controle. Eu comecei a enxergar como meu filho estava sendo conduzido para assumir posições, responsabilidades e escolhas para as quais ele não estava emocionalmente preparado, mas que favoreciam alguém muito específico. E esse alguém precisava que eu estivesse fora do caminho. Foi quando me caiu a ficha mais dolorosa de todas. A minha exclusão não era um efeito colateral. Era uma etapa do processo. E isso mudou tudo. Porque quando você entende que faz parte do problema que alguém quer eliminar, você para de agir como vítima e começa a agir como alguém que precisa se proteger. Eu comecei a observar não apenas o comportamento, mas os resultados. O que mudava depois de cada afastamento meu. O que avançava quando eu ficava em silêncio. O
o que se tornava possível quando eu não estava presente. E a resposta era clara. Quanto menos eu aparecia, mais decisões eram tomadas. Quanto menos eu questionava, mais coisas avançavam. Quanto menos eu existia, mais espaço alguém ganhava. Isso me revoltou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Não era uma revolta explosiva. Era uma revolta profunda, quase fria, como se algo tivesse sido acionado dentro de mim. Eu percebi que estavam contando com o meu cansaço, com a minha dor, com a minha tendência de evitar conflito. Estavam apostando que eu recuaria para preservar o pouco vínculo que ainda restava. Eles não estavam errados em parte. Eu realmente queria preservar meu filho. Mas eles erraram feio ao achar que eu me anularia por completo. Se você já esteve numa situação em que percebe que alguém está contando com a sua fragilidade para avançar, você entende o que eu estou descrevendo agora. E é por isso que vale a pena se inscrever no Afonso Story. Porque essas histórias não são apenas relatos. São alertas. Eu comecei a me perguntar o que aconteceria se eu simplesmente desaparecesse de vez. Se eu deixasse de existir como referência, como presença, como voz. O que viria depois? E a resposta não me tranquilizou. Porque pessoas que precisam eliminar obstáculos raramente param no primeiro passo. Elas avançam até onde ninguém resiste. E eu entendi que, se eu não criasse um limite, o próximo passo poderia ser muito mais agressivo. Poderia envolver decisões irreversíveis. Poderia me deixar sem saída. Foi nesse ponto que algo muito importante aconteceu dentro de mim. Eu deixei de pensar apenas como mãe. Passei a pensar como mulher. Como alguém que tem história, autonomia, vida própria. Como alguém que não pode ser apagada sem consequências. Como alguém que precisa garantir que não será empurrada para fora da própria existência. E isso doeu. Doeu admitir que meu filho fazia parte desse processo, mesmo que inconscientemente. Doeu perceber que o amor dele estava sendo usado como ferramenta contra mim. Mas doeu ainda mais perceber que, se eu continuasse fingindo que não via, eu estaria colaborando com algo que poderia me destruir. A partir daí, cada silêncio meu passou a ser calculado. Cada recuo, estratégico. Eu não estava desistindo. Eu estava ganhando tempo. Tempo para entender. Tempo para observar. Tempo para preparar. Porque enfrentar alguém que joga sujo exige mais do que indignação. Exige frieza. Exige precisão. Exige saber exatamente quando agir. Se você está pensando que isso tudo parece pesado demais para uma história familiar, é porque realmente é. E é exatamente por isso que histórias assim precisam ser contadas aqui, no Afonso Story. Nem toda violência deixa marcas visíveis. Houve dias em que eu quase quebrei. Dias em que a vontade de ligar, de confrontar, de perguntar diretamente era quase insuportável. Mas eu me lembrava do que já tinha entendido. Confrontar cedo demais só fortalece quem está manipulando. Eu precisava que acreditassem que tinham vencido, que eu tinha recuado, que eu tinha aceitado, porque só assim cometeriam erros. E cometeram. Pequenos deslizes, contradições, informações que não batiam, mudanças de discurso. Tudo isso começou a aparecer à medida que a confiança deles crescia. Eu anotava tudo mentalmente. Guardava. Comparava. Ligava os pontos. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que havia algo sendo escondido de forma deliberada. Não era apenas uma relação tóxica. Era um projeto. Um projeto que precisava de silêncio, de pressa e de isolamento para funcionar. Um projeto que não sobreviveria à luz. E isso me deu uma certeza que me acompanhou dali em diante. A verdade existia. Ela estava ali. Só precisava ser encontrada e mostrada no momento certo. Se você chegou até aqui, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque o próximo capítulo é exatamente o ponto em que a busca pela verdade começa a tomar forma concreta. Naquele momento, eu já não estava mais reagindo. Eu estava planejando. Não com ódio cego, mas com a lucidez de quem entende que proteger a si mesma também é um ato de amor. Eu sabia que não poderia agir sozinha. Sabia que precisava de ajuda. Não para atacar, mas para confirmar, para validar, para entender até onde aquilo ia.
E essa decisão me assustou, porque significava aceitar que o problema era maior do que eu imaginava, e que as consequências também seriam. Mas eu segui em frente. Porque quando alguém tenta te apagar, você tem duas opções. Ou desaparece, ou garante que a verdade apareça. E eu já tinha decidido qual dessas opções era minha. Chegou um ponto em que observar em silêncio deixou de ser suficiente. Eu já tinha entendido o desenho geral. Já tinha percebido o padrão. Já sabia que havia algo errado, algo grande demais para ser apenas conflito emocional. O que eu ainda não tinha eram provas. E sem provas, a verdade vira opinião. Sem provas, a verdade pode ser desqualificada. Sem provas, a verdade vira ataque. E eu não podia permitir que tudo o que eu estava sentindo fosse tratado como exagero ou paranoia. Foi nesse momento que tomei a decisão mais difícil até então. Eu precisava confirmar o que estava acontecendo fora da minha cabeça. Não para confrontar meu filho. Não para acusar ninguém. Mas para proteger a mim mesma. Essa decisão me doeu mais do que qualquer afastamento. Porque significava admitir que a situação tinha ultrapassado o limite do que uma mãe consegue resolver apenas com amor e paciência. Significava aceitar que eu estava lidando com algo que exigia lucidez, preparo e coragem. Eu passei dias refletindo antes de agir. Pensei em todas as consequências possíveis. Pensei em como aquilo poderia ser usado contra mim. Pensei no risco de estar errada. Pensei no risco de estar certa. E cheguei a uma conclusão simples e assustadora. Se eu estivesse errada, nada mudaria. Se eu estivesse certa, tudo poderia desmoronar. E eu preferi correr o risco da verdade. Foi assim que comecei a buscar ajuda. Não qualquer ajuda. Ajuda discreta. Ajuda experiente. Ajuda que não se assusta com situações delicadas e não age por impulso. Eu precisava de alguém que olhasse os fatos sem envolvimento emocional. Alguém que analisasse comportamentos, informações e inconsistências com frieza. Enquanto isso, eu mantive minha postura externa. Continuei distante. Continuei silenciosa. Continuei permitindo que acreditassem que tinham vencido. Porque pessoas que acreditam que venceram relaxam. E quando relaxam, erram. Se você está acompanhando essa história até aqui, eu te peço uma coisa. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem a seguir é exatamente o tipo de virada que muita gente só percebe quando já é tarde demais. Os primeiros sinais de que eu tinha feito a escolha certa começaram a aparecer rapidamente. Pequenas confirmações. Detalhes que não batiam. Informações contraditórias. Histórias que mudavam dependendo de quem ouvia. Nada gritante. Nada óbvio. Mas suficientes para reforçar aquela sensação incômoda que nunca tinha me abandonado. Eu percebi que havia uma pressa inexplicável em resolver certas coisas. Uma urgência que não combinava com planejamento saudável. Uma necessidade de avançar antes que alguém pudesse questionar. E esse alguém era eu. Quanto mais eu ficava fora do caminho, mais certas decisões avançavam. Quanto menos eu perguntava, mais coisas eram feitas. Quanto mais eu parecia conformada, mais ousadas ficavam as movimentações. Aquilo confirmou algo essencial. Minha presença era o freio. Minha ausência era a permissão. Essa constatação despertou uma mistura estranha de medo e raiva. Medo pelo que poderia acontecer se eu continuasse sendo ignorada. Raiva por perceber que estavam contando exatamente com isso. E foi nesse estado que comecei a receber as primeiras respostas concretas. Não respostas emocionais. Respostas objetivas. Respostas que tiram o ar dos pulmões quando chegam. Cada nova informação não vinha como um choque isolado. Vinha como peça de um quebra-cabeças que finalmente começava a se formar por completo. E o desenho que surgia não era bonito. Eu descobri que havia histórias anteriores. Padrões repetidos. Situações parecidas em outros contextos. Pessoas que tinham sido envolvidas de forma muito semelhante. Não era improviso. Era método. Quando essa palavra se formou na minha mente, eu precisei parar por alguns minutos. Método. Isso significava que não se tratava de uma relação que deu errado. Significava que alguém sabia exatamente o que estava fazendo. E isso elevou o nível do perigo.
Eu percebi que não estava lidando com alguém impulsivo ou emocionalmente descontrolado. Estava lidando com alguém calculista. Alguém que sabe esperar. Alguém que sabe construir confiança antes de avançar. Esse tipo de pessoa não recua facilmente. E não aceita perder. Foi nesse ponto que o medo bateu de verdade. Não o medo de perder meu filho. Esse eu já tinha sentido. Era o medo de perder algo muito maior. Minha autonomia. Minha segurança. Minha capacidade de decidir sobre a minha própria vida. Porque quando alguém age com método, o próximo passo raramente é pequeno. Se você já sentiu esse tipo de medo, aquele medo que não grita, mas aperta o peito, você entende por que histórias como essa precisam ser contadas. Se inscreve no Afonso Story. Aqui a gente não suaviza a realidade. Eu continuei avançando com cautela. Cada nova informação era tratada com cuidado extremo. Nada de conclusões precipitadas. Nada de reações emocionais. Eu precisava de clareza total antes de qualquer movimento. E essa clareza veio. Veio na forma de confirmações que eu jamais imaginei ouvir. Veio na forma de padrões repetidos. Veio na forma de intenções que não tinham nada a ver com amor, cuidado ou família. Tudo apontava para uma mesma direção. Controle. Benefício próprio. Eliminação de obstáculos. E eu era o obstáculo. Quando essa verdade se assentou dentro de mim, algo mudou definitivamente. Eu deixei de me perguntar se deveria agir. Passei a me perguntar quando. Porque não agir já não era opção. Eu percebi que qualquer confronto direto naquele momento seria inútil. Meu filho ainda estava emocionalmente envolvido demais para enxergar. Qualquer tentativa minha seria distorcida, usada contra mim, transformada em prova de que eu era exatamente aquilo que estavam dizendo que eu era. Eu precisava de um caminho que não dependesse da minha palavra. Um caminho onde os fatos falassem sozinhos. Onde a verdade aparecesse sem intermediários. Onde não houvesse espaço para manipulação. E isso exigia paciência. Exigia planejamento. Exigia sangue frio. Exigia que eu suportasse mais algum tempo sendo excluída, mal interpretada, afastada. Foi uma das escolhas mais dolorosas da minha vida. Continuar em silêncio quando tudo dentro de mim gritava para agir. Mas eu sabia que agir cedo demais poderia destruir tudo. Se você está achando que isso é fácil, não é. E é exatamente por isso que vale a pena acompanhar essa história aqui no Afonso Story. Nem toda coragem é barulhenta. A partir daquele momento, cada passo meu foi calculado. Cada palavra não dita teve motivo. Cada recuo teve função. Eu já não estava reagindo. Eu estava preparando o terreno. E a cada dia que passava, eu tinha mais certeza de que a verdade precisava aparecer de uma forma que ninguém pudesse impedir. Nem eu. Nem eles. O momento ainda não tinha chegado. Mas ele viria. E quando viesse, não haveria como fingir que não aconteceu. Se você chegou até aqui, fica comigo. Se inscreve no Afonso Story agora. Porque o próximo capítulo é exatamente onde a estratégia começa a se transformar em ação. Depois que a verdade começou a se revelar, eu precisei aprender a coisa mais difícil de todas. Ficar em silêncio de propósito. Não o silêncio da fraqueza. O silêncio da estratégia. Porque existe uma diferença enorme entre não falar porque não pode e não falar porque escolheu não falar. Eu escolhi. Cada informação que eu descobria queimava dentro de mim. Cada confirmação era como engolir vidro sem fazer barulho. Mas eu sabia que qualquer reação precipitada colocaria tudo a perder. Pessoas manipuladoras contam com uma coisa acima de todas as outras. A impulsividade da vítima. Contam com o desabafo. Com o confronto. Com o erro emocional. Eu não ia entregar isso. Passei a observar tudo com uma calma que nem eu sabia que possuía. Passei a analisar cada movimento, cada decisão tomada sem mim, cada mudança repentina de comportamento. E quanto mais eu me calava, mais as máscaras começavam a escorregar. O silêncio tem um efeito curioso. Ele deixa as pessoas inseguras. Elas começam a falar demais. Começam a agir demais. Começam a errar. Foi exatamente isso que aconteceu. Percebi uma pressa crescente em acelerar planos. Uma ansiedade mal disfarçada. Um desconforto em não saber o que eu sabia. Porque quando você deixa de reagir, o outro começa a imaginar cenários.
E nem todos esses cenários são favoráveis. Eu continuei invisível. Continuei distante. Continuei fingindo aceitar. Mas por dentro, cada detalhe era registrado. Cada incoerência era anotada. Cada contradição era guardada. Eu já não precisava procurar a verdade. A verdade vinha até mim. Foi nesse período que eu entendi algo essencial. Não basta descobrir a verdade. É preciso escolher o momento certo de revelá-la. A verdade dita cedo demais vira ruído. A verdade dita tarde demais vira arrependimento. A verdade dita no momento exato vira libertação. E eu estava esperando esse momento. Se você já viveu algo parecido, se já sentiu que precisava engolir palavras para proteger algo maior, me diz nos comentários o que você teria feito no meu lugar. E se ainda não se inscreveu no Afonso Story, faça isso agora. Porque o que vem depois desse silêncio muda tudo. Enquanto isso, meu isolamento se aprofundava. O afastamento já não era apenas emocional. Tornou-se simbólico. Eu tinha sido empurrada para fora de decisões, de eventos, de qualquer espaço onde minha presença pudesse significar questionamento. E curiosamente, quanto mais eu era excluída, mais evidente ficava o medo que tinham de mim. Medo não de quem eu era, mas do que eu poderia fazer se deixasse de ser apenas mãe. Esse medo se manifestava em tentativas de controle indireto. Pequenos recados, comentários atravessados, informações distorcidas que chegavam até mim por terceiros. Tudo para medir minha reação. E eu não reagia. Esse autocontrole custou caro. Houve noites em que eu chorei sozinha, não por tristeza apenas, mas por contenção. Chorei porque eu precisava continuar firme quando tudo em mim queria explodir. Mas cada lágrima segurada era um passo mais perto da virada. Porque eu sabia que, naquele jogo, quem se desesperasse primeiro perdia. E não fui eu. Com o passar do tempo, comecei a perceber algo ainda mais perigoso. A narrativa estava sendo construída sem mim. Uma versão da história onde eu aparecia como obstáculo, como problema, como ameaça. Essa versão estava sendo repetida, reforçada, alimentada. E é assim que se prepara o terreno para atitudes extremas. Quando alguém começa a justificar a exclusão, o próximo passo costuma ser a neutralização. Não física necessariamente, mas simbólica, legal, social. Eu reconheci esse padrão. E quando reconheci, soube que não havia mais espaço para ingenuidade. Se você acha que histórias assim são exagero, fica aqui comigo. Se inscreve no Afonso Story. Porque a vida real, às vezes, é mais dura do que qualquer ficção. Eu precisava garantir uma coisa acima de todas as outras. Que quando o confronto final acontecesse, eu não estivesse sozinha. Que a verdade não dependesse apenas da minha voz. Por isso, comecei a preparar o terreno com cuidado absoluto. Documentos, registros, provas organizadas. Tudo separado, catalogado, protegido. Nada deixado ao acaso. Enquanto isso, mantive minha imagem externa intacta, educada, calma, submissa, aos olhos deles. Porque nada desarma mais o manipulador do que uma vítima que parece derrotada. Foi nesse contexto que comecei a sentir mudança no ar. Algo estava prestes a acontecer. Eu sentia isso no corpo, no ritmo das coisas, no comportamento ao meu redor. Quando alguém acelera demais, é porque acredita que o tempo está contra ele. E estava. Eu já tinha feito tudo o que precisava ser feito. Agora, restava esperar. Esperar o erro final. Esperar o excesso. Esperar o momento em que a própria confiança se transformaria em arrogância. E esse momento chegou. Não de forma explosiva, mas de forma simbólica. Um evento público. Um momento em que as aparências precisavam ser perfeitas. Um cenário onde tudo deveria parecer normal. Eles não contavam com uma coisa. Que eu também estaria lá. Não como vítima. Não como convidada passiva. Mas como detonador silencioso. Se você chegou até aqui, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. O próximo capítulo é onde o silêncio começa a se transformar em ação. Eu ainda não sabia exatamente como tudo se desenrolaria. Mas eu sabia de uma coisa com absoluta certeza. A verdade não ficaria escondida para sempre. E quando aparecesse, não pediria permissão. Existe um instante muito específico em que a paciência deixa de ser virtude e passa a ser preparação. Esse instante chegou para mim sem aviso formal, mas com uma clareza brutal. Eu senti.
Senti no corpo. Senti no silêncio mais denso do que o normal. Senti na forma como as coisas começaram a se mover rápido demais, como se alguém estivesse tentando alcançar uma linha de chegada antes que o tempo acabasse. Quando a pressa aparece, a verdade está perto de explodir. Até ali, eu tinha suportado tudo. A exclusão, o afastamento, a distorção da minha imagem, o abandono disfarçado de escolha adulta. Mas naquele ponto, algo mudou. Não fora. Dentro de mim. Eu já não estava apenas resistindo. Eu estava pronta. Pronta para deixar de ser cenário. Pronta para deixar de ser ruído de fundo. Pronta para sair da posição de quem reage e ocupar a posição de quem age. Mas agir não significa atacar. Agir significa escolher o momento certo para permitir que a própria realidade se revele. Eu sabia que qualquer movimento precipitado poderia ser usado contra mim. Eu não podia parecer ressentida. Não podia parecer vingativa. Não podia parecer desequilibrada. Eu precisava parecer exatamente o que eles acreditavam que eu era naquele momento. Inofensiva. Conformada. Superada. Porque quando o outro te subestima, ele baixa a guarda. E foi isso que aconteceu. Enquanto eu observava, notei que certos cuidados começaram a desaparecer. Pequenos deslizes. Pequenas falhas. Informações que não eram mais tão bem escondidas. A confiança excessiva é sempre o último erro antes da queda. Eu comecei a perceber que tudo estava sendo organizado para um grande momento público. Algo que precisava parecer perfeito. Algo que precisava passar a imagem de vitória, de sucesso, de encerramento de um ciclo. E quando alguém precisa encenar uma vitória, geralmente é porque teme a derrota. Foi ali que entendi. Aquilo não era apenas um evento. Era uma tentativa de legitimar uma narrativa. De selar uma versão da história onde eu já não existia. E isso era perigoso. Não porque eu precisava ser reconhecida, mas porque, depois disso, qualquer tentativa minha de falar seria vista como interferência tardia. Como ressentimento fora de hora. Eles queriam fechar a história sem mim dentro. E eu não permitiria isso. Se você está sentindo o peso desse momento comigo, aproveita agora e se inscreve no Afonso Story. Porque é exatamente aqui que muitas histórias reais viram o jogo. Eu não precisei fazer muito. Apenas alinhar o que já estava pronto. Conferir se cada detalhe estava no lugar certo. Se cada informação estava segura. Se cada passo tinha respaldo. Era estranho perceber que, enquanto eles achavam que estavam no controle, eu já tinha deixado de precisar reagir a qualquer coisa que viesse deles. A verdade estava armada. A revelação estava preparada. E eu não precisaria levantar a voz. Essa consciência trouxe uma calma diferente. Uma calma que não vinha da esperança, mas da certeza. A certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu não sairia daquela situação desarmada. E essa certeza muda tudo. Eu passei a olhar para trás com outros olhos. Para cada momento em que fui silenciada. Para cada vez que me senti diminuída. Para cada tentativa de me fazer parecer excessiva, invasiva, problemática. Tudo aquilo agora fazia sentido. Não era pessoal. Era estratégico. E isso doeu mais do que qualquer ofensa direta. Porque perceber que alguém te machucou com método é perceber que você nunca foi vista como pessoa. Apenas como variável. Mas essa dor não me paralisou. Ela me organizou. Eu não queria vingança. Nunca quis. O que eu queria era justiça emocional. O direito de não ser apagada. O direito de não ser usada. O direito de não ser descartada depois de cumprir uma função. E eu sabia que esse direito só seria respeitado quando a verdade aparecesse de forma incontestável. Se você já sentiu que foi descartado depois de servir a um propósito, fica comigo aqui no Afonso Story. Histórias assim não são raras. Só são pouco faladas. Naqueles dias que antecederam o momento decisivo, eu quase não dormi. Não por ansiedade, mas por atenção. Eu precisava estar alerta. Precisava manter a mente clara. Qualquer erro meu poderia ser fatal. Eu repassei mentalmente cada possibilidade. Cada reação possível. Cada cenário imaginável. Me preparei para o pior, mas sem perder o foco no melhor resultado. E o melhor resultado não era humilhar ninguém. Era libertar. Libertar a mim mesma. Libertar meu filho de algo que ele ainda não conseguia enxergar. Libertar a verdade do lugar onde tinha sido empurrada. Chegou um momento em que eu entendi algo fundamental. Eu não precisava convencer ninguém de nada.
Eu só precisava garantir que a verdade estivesse acessível. Quando a verdade é acessível, ela encontra o caminho sozinha. E isso tirou um peso enorme dos meus ombros. Eu não seria juíza. Não seria acusadora. Não seria vilã nem heroína. Eu seria apenas o ponto de partida. Se você está acompanhando essa jornada, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. O próximo capítulo é onde tudo começa a se mover de forma irreversível. O dia estava chegando. Eu sentia isso no ritmo do mundo ao meu redor. Como se tudo estivesse ligeiramente acelerado. Como se o tempo estivesse empurrando os acontecimentos para frente. E, curiosamente, eu nunca me senti tão presente. Não havia mais dúvidas. Não havia mais culpa. Não havia mais medo de perder. Porque quem já perdeu quase tudo não tem mais nada a proteger além da própria dignidade. E essa ninguém tira. Eu me olhei no espelho naquela manhã e vi alguém diferente. Não mais a mulher que implorava por espaço. Não mais a mãe tentando se encaixar onde não era bem-vinda. Eu vi alguém inteiro. Alguém que tinha atravessado a dor e não tinha permitido que ela definisse o final da história. A história ainda não tinha terminado. Mas o ponto de virada já tinha sido cruzado. E a partir dali, não havia retorno. Existe um tipo de espera que não é passiva. É uma espera ativa, quase física. Uma espera que vibra no corpo como eletricidade acumulada antes da tempestade. Eu estava nesse estado. Tudo já tinha sido preparado. Nada estava improvisado. Ainda assim, cada minuto parecia carregar um peso próprio, como se o tempo soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu não sentia ansiedade. Sentia foco. A diferença entre ansiedade e foco é simples. A ansiedade te puxa para o futuro. O foco te ancora no presente. E eu estava completamente ancorada. Cada detalhe do dia que se aproximava passava pela minha mente com nitidez. Não para imaginar resultados, mas para confirmar que eu não havia deixado nenhuma brecha. Nenhuma ponta solta. Nenhuma dúvida. Porque quando a verdade aparece, ela não pode vacilar. Eu já tinha aprendido que a mentira sobrevive de versões. A verdade sobrevive de consistência. E tudo o que eu tinha reunido era consistente. Cru. Irrefutável. Mesmo assim, havia algo que ainda me doía profundamente. Não o medo do confronto, mas a consciência de que, quando aquilo viesse à tona, nada voltaria a ser como antes. Nem mesmo as coisas boas. Eu precisei aceitar isso. Precisava aceitar que toda virada real cobra um preço. E o preço quase sempre é a ilusão de que dá para atravessar uma crise sem perdas. Eu já tinha perdido. Agora, eu estava escolhendo não perder mais. Se você está acompanhando essa história até aqui, se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem depois dessa espera não é só revelação. É transformação. Nos dias que antecederam o momento decisivo, eu observei algo curioso. A tentativa desesperada de normalidade. Fotos. Aparências. Posturas ensaiadas. Sorrisos fabricados. Quando alguém sente que algo está fora de lugar, tenta reforçar o cenário. E quanto mais reforça, mais artificial fica. Eu percebia isso com clareza. A energia estava errada. O ritmo estava errado. As atitudes estavam erradas. E mesmo assim, segui em silêncio. Porque existe uma diferença enorme entre não ser ouvida e escolher não falar. E eu já tinha aprendido o poder dessa escolha. Eu revisitei mentalmente cada etapa que me trouxe até ali. Não como arrependimento, mas como confirmação. Cada decisão tomada tinha sido necessária. Cada dor atravessada tinha-me preparado para aquele instante. Nada tinha sido em vão. Eu sabia que, quando tudo acontecesse, haveria tentativas de reescrever a história. Sempre há. Haveria justificativas, versões alternativas, explicações emocionais. Mas isso já não me preocupava. Porque a verdade não precisa ser defendida. Ela apenas precisa ser exposta. E isso estava prestes a acontecer. Havia algo quase irónico na forma como eu me sentia. Um misto de cansaço e lucidez. De tristeza e firmeza. Como alguém que atravessou uma guerra interna e agora observa o campo antes da última batalha, sabendo que o desfecho já foi decidido. Eu não estava ali para vencer alguém. Eu estava ali para encerrar um ciclo. E ciclos não se encerram com gritos. Se encerram com clareza. Se você já viveu algo que te obrigou a crescer rápido demais, fica aqui comigo no Afonso Story. Porque essa parte da história é sobre o que acontece quando a maturidade encontra a verdade. Naquela noite anterior,
Eu dormi pouco. Não por medo, mas porque a mente estava em estado de vigília. Não havia pensamentos caóticos. Apenas presença. Eu me levantei cedo. Preparei tudo com calma. Não havia pressa. A pressa é inimiga de quem age com precisão. Eu me olhei no espelho e não vi uma vítima. Vi alguém que tinha sobrevivido ao pior tipo de violência. A silenciosa. A que apaga, isola, distorce. E sobreviver a isso muda a estrutura de uma pessoa. Eu sabia que aquele dia não seria fácil. Sabia que doeria. Mas também sabia que a dor que vem da verdade é diferente da dor da mentira. A dor da mentira paralisa. A dor da verdade liberta. Eu estava pronta para a libertação. Enquanto o mundo seguia como se nada estivesse prestes a acontecer, eu sentia que tudo estava suspenso por um fio invisível. Um fio que seria cortado no momento exato. E quando isso acontecesse, não haveria como fingir que não. Se você ainda não se inscreveu no Afonso Story, faz isso agora. Porque histórias como essa não são só para assistir. São para aprender. Havia também uma questão que me atravessava com força. O que aconteceria depois? Porque a revelação não encerra tudo. Ela apenas abre espaço para reconstrução. E reconstruir exige coragem. Eu estava preparada para lidar com as consequências. Com o impacto emocional. Com a confusão. Com o choque. Com a dor alheia. O que eu não estava disposta a fazer era recuar. Não depois de tudo. Eu entendi que havia um momento em que a autopreservação se transforma em responsabilidade. Responsabilidade com a verdade. Com quem você é. Com o que você aceita. E esse momento tinha chegado. Enquanto aguardava, pensei em quantas pessoas vivem situações parecidas sem perceber. Quantas mães, pais, filhos, parceiros sentem que algo está errado, mas são levados a duvidar da própria intuição. Essa história não é só minha. Ela ecoa em muita gente. E se ela está ecoando em você, fica aqui no Afonso Story. A gente não conta histórias para distrair. A gente conta para despertar. O relógio avançava. Cada minuto parecia carregar uma densidade própria. Eu não precisava olhar para ele. Eu sentia o tempo no corpo. O ponto de não retorno estava próximo. E com ele, a certeza de que, depois daquele dia, eu jamais voltaria a ser a mesma pessoa. Nem precisava. Porque a versão que eu estava prestes a deixar para trás tinha sido construída na dor. A que viria depois seria construída na verdade. E a verdade, por mais dura que seja, sempre constrói algo mais sólido. Eu respirei fundo. Não para me acalmar, mas para me ancorar ainda mais. Tudo estava alinhado. Agora, era apenas questão de permitir que a realidade fizesse o que sempre faz quando não é mais contida. Aparecer. O dia chegou sem cerimônia. Não houve anúncio. Não houve sinal claro. Apenas amanheceu, como qualquer outro dia. E isso foi o que mais me impressionou. O mundo continuava funcionando enquanto a minha história estava prestes a virar do avesso. Acordei antes do despertador. Não por ansiedade. Por lucidez. A mente estava estranhamente limpa. Nenhum pensamento correndo em círculos. Nenhuma dúvida. Apenas a certeza silenciosa de que não havia mais como adiar. Eu não sentia medo. Sentia responsabilidade. Responsabilidade por tudo o que tinha sido empurrado para debaixo do tapete. Responsabilidade por não permitir que a mentira continuasse sendo a versão oficial da minha própria vida. Levantei devagar. Cada movimento parecia calculado, não por nervosismo, mas por respeito ao que aquele dia representava. Eu sabia que depois dele, nada seria simples. E estava tudo bem. Existe um tipo de dor que nasce quando você percebe que proteger a verdade significa aceitar o colapso de certas ilusões. Eu senti essa dor enquanto me arrumava, enquanto respirava fundo, enquanto tentava manter o corpo alinhado com a mente. Não havia volta. Tudo o que eu tinha suportado até ali fazia sentido apenas se eu fosse até o fim. Eu sabia que não seria recebida com compreensão. Sabia que tentariam reinterpretar tudo. Sabia que haveria choque, negação, talvez até raiva. Mas também sabia que a verdade não depende da reação dos outros para existir. Se você está sentindo esse peso comigo, se inscreve no Afonso Story agora. Porque este capítulo não é sobre explosão. É sobre o instante em que alguém decide não fugir mais. Enquanto o tempo avançava, percebi algo curioso. Meu corpo estava calmo, mas meu coração estava atento. Como se soubesse que cada segundo daquele dia carregava significado.
Eu repassei mentalmente tudo o que tinha feito para chegar até ali. Não como um filme, mas como uma linha contínua de escolhas conscientes. Cada silêncio, cada recuo, cada espera, tudo tinha sido necessário. Eu me dei conta de que aquele dia não era apenas o dia da revelação. Era o dia da devolução. Eu estava devolvendo à realidade tudo aquilo que tinha sido distorcido. Devolvendo a mim mesmo o direito de existir sem ser questionada. Devolvendo ao meu filho a chance de enxergar sem filtros. Devolvendo às mentiras o lugar que sempre foi delas. A sombra. Eu não tinha expectativas grandiosas. Não esperava pedidos de desculpa imediatos. Não esperava redenção instantânea. Não esperava finais perfeitos. O que eu esperava era integridade. E isso, eu tinha. Cada passo que eu dava naquele dia era acompanhado por uma consciência clara. Eu sabia exatamente o que estava em jogo. Sabia que haveria um antes e um depois. Mas também sabia que permanecer onde eu estava significaria continuar sendo apagada. E isso eu já não aceitava mais. Se você já esteve num ponto da vida em que percebeu que continuar calado significava se perder, fica comigo aqui no Afonso Story. Histórias como essa não são exceção. São mais comuns do que parecem. Eu me mantive firme durante todo o processo. Não permiti que lembranças me enfraquecessem. Não deixei que a culpa me paralisasse. Não me deixei seduzir pela ideia de que talvez fosse melhor deixar tudo como estava. Porque deixar como estava era exatamente o que me destruiu aos poucos. Houve um momento específico, já perto do que precisava acontecer, em que senti um aperto no peito. Não de arrependimento, mas de luto. Luto pela versão da minha vida que nunca mais existiria depois daquele dia. E eu respeitei esse luto. Respeitei porque amadurecer também é aceitar que certas coisas não voltam. Relações não voltam. Confianças não voltam. Inocências não voltam. Mas algo melhor pode nascer no lugar. Eu estava preparada para isso. Eu respirei fundo. Não para ganhar coragem. Coragem eu já tinha. Respirei para manter a dignidade. Para não permitir que ninguém pudesse dizer que eu agi movida por descontrole. Tudo o que eu estava prestes a fazer vinha da consciência plena. Eu sabia que, depois daquele dia, eu não seria mais vista da mesma forma. E talvez isso fosse bom. Talvez eu não quisesse mais ser vista sob lentes distorcidas. Eu estava pronta para assumir a imagem real. Mesmo que fosse desconfortável para os outros. Se você ainda não se inscreveu no Afonso Story, faz isso agora. Porque o próximo capítulo é o ponto de ruptura. E você não vai querer perder. O tempo avançava. Cada minuto parecia confirmar que eu tinha escolhido o caminho certo. Não o mais fácil, mas o mais honesto. Eu senti uma estranha paz ao perceber que não estava mais tentando provar nada. Não estava tentando convencer ninguém. Não estava buscando validação. Eu estava simplesmente permitindo que a verdade ocupasse espaço. E quando a verdade ocupa espaço, ela reorganiza tudo ao redor. Eu sabia que haveria consequências. Algumas dolorosas. Outras libertadoras. Mas todas necessárias. Cheguei ao ponto final daquele dia com uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Eu não era mais a pessoa que entrou naquela história. Eu tinha atravessado algo profundo. E isso não tem retorno. O que aconteceria a seguir não dependia mais de mim. Eu tinha feito a minha parte. Agora, a realidade faria a dela. E por mais difícil que fosse, eu estava pronta para assistir. Existe um momento exato em que a verdade deixa de ser possibilidade e passa a ser presença. Não é barulhento. Não é teatral. É pesado. Denso. Irreversível. Esse momento chegou. E quando chegou, eu senti no corpo inteiro. Como se algo tivesse sido arrancado do lugar onde ficou preso por tempo demais. Não houve alívio imediato. Houve impacto. Porque a verdade, quando aparece, não escolhe quem vai poupar. Tudo aquilo que eu havia sustentado em silêncio agora estava fora do meu controle. E isso, paradoxalmente, foi libertador. Eu não precisava mais proteger nada. Não precisava mais calcular. Não precisava mais me conter. O que precisava ser visto, já estava exposto. Eu observei à distância emocional tudo o que começou a se mover depois disso. Não com frieza, mas com uma lucidez cansada. Aquela lucidez de quem já chorou tudo o que tinha para chorar antes do momento decisivo. Houve confusão. Houve tentativas de reorganizar a narrativa. Houve esforço para minimizar, relativizar, explicar. Mas nada disso tinha mais força.
Porque quando a verdade se mostra inteira, não há edição possível que a faça desaparecer. Eu percebi algo muito claro naquele instante. Não existe volta para o estado anterior. Mesmo que tentem fingir que nada aconteceu, algo foi quebrado. E algumas coisas precisam quebrar para que outras parem de nos ferir. Eu senti o peso dessa quebra como um luto silencioso. Não o luto por alguém, mas o luto por uma história que eu achei que existia e nunca existiu de verdade. Isso dói de um jeito específico. Um jeito que não grita, mas aperta o peito e permanece. Se você está sentindo esse aperto comigo, fica aqui no Afonso Story. Histórias como essa não acabam na revelação. Elas continuam nas consequências. Depois que a verdade apareceu, eu precisei lidar com algo que pouca gente fala. O vazio que fica quando a tensão constante desaparece. Durante muito tempo, eu vivi em alerta, observando, contendo, esperando. E quando tudo isso acabou, sobrou um silêncio diferente. Não era o silêncio da exclusão. Era o silêncio do depois. Esse silêncio exige enfrentamento. Porque nele surgem perguntas difíceis. Perguntas que não podem mais ser adiadas. Quem eu sou agora que não preciso mais me defender? O que faço com tudo que senti e calei? Como sigo em frente sem permitir que isso me endureça? Essas perguntas não têm resposta imediata. E eu precisei aceitar isso. Eu também precisei aceitar que nem todo mundo vai reagir à verdade da mesma forma. Algumas pessoas preferem negar. Outras preferem se afastar. Outras tentam relativizar para preservar a própria imagem. E tudo isso faz parte. O que não fazia mais parte era eu me moldar para caber na versão confortável dos outros. Essa consciência me trouxe uma força silenciosa. Não uma força agressiva, mas uma força firme. Aquela que não precisa provar nada. Eu percebi que, durante muito tempo, eu confundi amor com tolerância ao desrespeito. Confundi paciência com autoabandono. Confundi silêncio com maturidade. E a verdade me ensinou algo duro. Maturidade também é saber quando parar. Se essa história está mexendo com você, se inscreve no Afonso Story agora. Porque esse capítulo é sobre o que acontece depois que a coragem deixa de ser urgente e vira estrutura. Houve um momento em que eu entendi que não precisava mais esperar reconhecimento. Nem pedido de desculpas. Nem validação externa. Eu tinha feito o que precisava ser feito. E isso foi suficiente. Essa percepção não veio acompanhada de alegria. Veio acompanhada de paz. Uma paz estranha, quase desconfortável no início. Porque eu não estava acostumada a não estar em guerra. Mas, aos poucos, essa paz começou a ocupar espaço. Eu senti o corpo relaxar de uma forma nova. A mente desacelerar. O coração parar de antecipar ameaças. E isso me mostrou o quanto eu tinha vivido sob pressão sem perceber. Depois que a verdade aparece, a reconstrução começa. E reconstruir exige paciência de um tipo diferente. Não a paciência de quem suporta, mas a paciência de quem escolhe com cuidado. Eu comecei a escolher melhor onde colocava minha energia. Quem merecia meu tempo. O que realmente importava. E descobri algo essencial. Nem tudo que dói precisa ser carregado para sempre. Algumas dores são sinal de passagem. Eu não esqueci o que vivi. Não apaguei. Não minimizei. Mas deixei de permitir que isso definisse cada decisão minha. Isso é libertação. Se você já passou por algo que te obrigou a redefinir quem você é, fica comigo aqui no Afonso Story. Esse tipo de virada não acontece só uma vez na vida, mas sempre deixa marcas. Houve também um aprendizado silencioso que se impôs. O de que nem todo vínculo precisa ser mantido só porque existiu. Alguns vínculos cumprem um papel e depois precisam ser deixados para trás. Aceitar isso não é fracasso. É evolução. Eu me vi mais firme. Mais clara. Menos disposta a aceitar migalhas emocionais disfarçadas de afeto. E essa mudança assusta quem se beneficiava da minha antiga versão. Mas eu já não precisava agradar. Eu percebi que, depois da verdade, o maior desafio não era lidar com os outros. Era aprender a viver sem o peso da vigilância constante. Aprender a existir em paz. E isso leva tempo.